forma bem clássica, o método CART, tá? Como eu utilizo isso dentro da minha consulta? Quem nunca ouviu falar do método CART, é um método para a gente classificar, avaliar, raciocinar e tratar as patologias, tá? Mais focado aqui em cefaleias e cervicobraquialgia, mas a gente pode adaptar isso para qualquer outra região. Primeira coisa que a gente tem que pensar, galera. Primeira coisa, boa noite para quem está chegando aí. E agora a Shakira vai ser oficial agora. Da live das 7 vai ser oficial. Shakira. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que descartar bandeiras vermelhas. Então, o nosso paciente ele chega no consultório, de alguma forma a gente tem que ter claro que ele tem algo de risco. Então, na nossa cabeça tem que estar assim, será que esse paciente tem alguma coisa que pode levar um risco para ele, que pode ser um descarte do meu tratamento? Né? O que seriam bandeiras vermelhas? Fratura, por exemplo. Então, às vezes, o seu paciente ele chega no seu consultório seguido de um trauma, teve algum movimento brusco, e às vezes não é um movimento brusco assim de uma queda muito abrupta. Às vezes ele tem uma osteoporose e faz um movimento, sei lá, de arrastar um móvel, de puxar alguma cadeira, e nesse movimento ele sente uma fisgada muito grande. Depois ele vem com uma dor muito intensa, tá? Uma dor que começou de forma abrupta, né? Não é aquela dor que começa devagarzinho, vai piorando e tal. Então isso pode dar um indício. Boa noite. Pode dar um indício de que esse paciente tem uma fratura, tá? Então esse é um ponto importante. A gente tem que descartar essa possibilidade desse paciente ter uma fratura, que é uma bandeira vermelha. Então a gente tem que estar ciente para isso. Esse paciente ele pode ter um tumor causando aquela sintomatologia. Sei lá, por exemplo, ele tem um tumor no pulmão e isso está comprimindo o plexo braquial e esse paciente ele não consegue ter uma evolução no tratamento se a gente não fizer a retirada desse tumor. Talvez nada que a gente faça vá aliviar essa dor no braço desse paciente, tá? Essa cervicobraquialgia dele. Então, não adianta a gente ficar insistindo sem descartar isso. A gente tem que levantar as características de um tumor, por exemplo. Então, um paciente que chega no seu consultório com febre, paciente que chega no seu consultório com queixas de perda de peso de forma abrupta, né, sem fazer uma dieta muito característica, paciente que acorda, né, tem um despertar noturno da dor sem fazer movimento específico. Então é diferente o paciente que faz um movimento e tem dor do paciente que do nada tem um sintoma. Tá? Então isso também a gente tem que levar em consideração. Isso é diferente. Tá? Então são sinais e sintomas que esse paciente aí talvez não seja para você. Legal? Outras características de uma bandeira vermelha. Quando esse paciente, por exemplo, ele está com perda de força, alteração de esfíncter urinário ou fecal, né, alteração de reflexos, alteração na sensibilidade, alteração motora, alteração no equilíbrio, principalmente esses fatores somados podem induzir a gente a pensar numa bandeira vermelha, tá? Associado a isso, esse paciente está com parestesia ou dor em cela, né, na região de períneo, tá? E isso tudo pode direcionar esse nosso paciente a um clínico, tá legal? A exames de imagem ou um clínico. Então é nesse momento que a gente começa a pensar nesses fatores, beleza? Então a gente precisa estar muito claro, tá muito ciente, tá consciente desse processo. Que a primeira fase da nossa avaliação, ela é para descartar as bandeiras vermelhas. Então, se o paciente pisou no seu consultório, para você estar seguro do tratamento, para você estar tranquilo, para exercer um resultado para ele, você tem que descartar essas bandeiras vermelhas. Você tem que descartar essa possibilidade desse cara estar realmente sofrendo com patologias que você não está apto para tratar, não é da sua alçada tratar. Beleza? Então, essas principais características, elas são importantes para a gente ter aí na nossa anamnese. Tá? Logicamente, isso já
quase que a gente consegue identificar falando com o paciente. Então, algumas características que eu levantei aqui são extremamente importantes para a gente continuar uma avaliação ou simplesmente descartar uma avaliação, tá? Isso aí, Tiagão. Boa. Falei mais coisa, mas já deu uma resumida aí. Legal. O que mais que a gente vê? A partir do momento que eu identifico que o meu paciente ele não tem uma bandeira vermelha, né, e a gente poderia ter algumas características no exame físico também dessa bandeira vermelha, que é dor em todas as direções, uma dor muito intensa, tá? Uma dor muito aguda, muitas vezes muito localizada, tá? Uma dor que não alivia com nada. Se não for um padrão inflamatório de dor, a gente também já fica esperto. Mas essas características da anamnese, elas são as principais para a gente entrar nas bandeiras vermelhas aí. Tudo bem? E eu vou pedindo aí, galera, para vocês, tendo dúvida, queria até dar mais um bate-papo aí, tá? Mais um bate-papo aí. Então podem mandando dúvidas aí para a gente. Bom, então eu descartando bandeiras vermelhas, eu já fico mais tranquilo. Eu já sei que eu estou num território mais seguro para realmente pôr a mão no meu paciente, para realmente propor um tratamento para o meu paciente. Tá? Isso te deixa muito mais tranquilo. E o paciente também vai se sentir seguro, porque você está descartando possibilidades. Ele está vendo que você sabe o que você está perguntando, por que você está perguntando. Lógico que você não vai ficar falando, né? Ó, eu estou te perguntando isso aqui porque eu acho que você está com tumor. Não é nada disso. Mas é importante a gente descartar isso. A gente estando mais seguro, nosso paciente fica mais seguro. No meio da anamnese, a gente já consegue, presta atenção que isso aqui também é um ponto muito interessante. Vou marcar aqui, ó. Bandeiras amarelas. O que seriam as bandeiras amarelas? Basicamente, coisas que podem prejudicar o resultado do tratamento. Tá? Eu gosto de resumir bem assim. Né? Não sei se é o jeito científico de falar, mas basicamente coisas que poderiam realmente prejudicar o resultado do nosso paciente. O que são essas coisas? Por exemplo, uma castrofização, né? Uma cinesiofobia. Então, esse paciente ele tem medo de movimentar. Esse paciente ele tem... fizeram um terrorismo com o exame de imagem dele. Então, ó, tá vendo? Você tem uma hérnia, tá comprimindo, taraná, tarará, tarará. Então, isso é uma castrofização desse paciente. Ele está com medo daquele exame, está com medo daquela hérnia, ele está com medo de se mexer. Isso é bandeira amarela. Tá? O paciente ele tem medo, por exemplo, de uma manipulação, uma bandeira amarela. Você tem que ficar. Isso não é uma contraindicação, né? Não é um risco, mas é algo que possivelmente vai fazer mais mal do que bem. Tá? Vocês já devem ter recebido pacientes na clínica de vocês falaram: ó, não quero que estale meu pescoço. Esses dias eu recebi uma. Eu fui num osteopata e eu falei para ele que eu não gostava de manipulação e ele estalou meu pescoço, sem me avisar. Ela não voltou mais no cara. Por quê? Foi um risco para ela? Machucou? Piorou? Não, às vezes até ajudou, mas o medo dela é uma bandeira amarela, é um alerta para você não fazer algo. Aí a gente tem que respeitar isso muito bem. Beleza? A gente tem que respeitar isso. Então, medo do paciente, castrofização. Então, qualquer sintoma psicossocial que esteja envolvido acaba sendo uma bandeira amarela, porque isso tem que estar claro no seu tratamento, que uma hora ou outra você vai ter que intervir, porque senão vai prejudicar todo o andamento do seu tratamento. Tá? Bandeira amarela, por exemplo, esse paciente já ter feito de vários tratamentos, várias coisas, ele está meio sem esperança. Né? A falta de esperança, a falta de realmente acreditar que o tratamento vai dar certo, pode ser considerado uma bandeira amarela. Tá? Tudo isso vai influenciar no resultado do seu tratamento. Então, ali que a gente considera as bandeiras amarelas. Não tem risco, mas pode influenciar no tratamento. Belezinha? Tamo junto aí? Todo mundo junto? Então, bandeiras vermelhas,
bandeiras amarelas. Ok, as bandeiras amarelas a gente não precisa descartar, mas a gente tem que deixar claro, em algum momento na sua ficha de avaliação isso tem que estar pontuado, tá? Seja numa escrita, seja numa caixinha do lado, tem que estar pontuado coisas que esse paciente sente. Então ele está com medo, ele tá inseguro, ele está achando que não vai funcionar, tá? Ele está castrofizado, ele está com medo de se movimentar, está com medo do seu tratamento, está com medo de ir para uma cirurgia, beleza? Então tudo isso pode influenciar, ok? Então faz parte do seu tratamento. Depois a gente vai para um terceiro passo, que é o passo de classificar. Classificar o que, Leandro? Por que eu preciso classificar? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quando a gente fala de classificação, por exemplo, a gente vai falar aqui de cefaleias. Por que é importante eu classificar uma cefaleia antes de pôr a mão no paciente? Antes de querer deduzir, uma cefaleia que tem uma característica pulsátil, ou uma cefaleia que tem tensão muscular envolvida, ou uma cefaleia sei lá o quê. Isso não é classificação. Tá? Esse paciente tem cefaleia, então eu preciso mexer na cervical, eu preciso mexer não sei na onde, eu preciso soltar esses músculos, porque isso aqui é dor referida do músculo. Primeiro eu preciso classificar a cefaleia. Então, primeiro eu vou entender se ela é uma cefaleia tensional, ou ainda mais longe, eu posso saber se ela é uma cefaleia tensional crônica ou episódica. Eu posso saber se esse paciente ele tem uma cervicogênica. Posso saber se esse paciente tem uma enxaqueca. E se essa enxaqueca, por exemplo, é uma enxaqueca hormonal ou com mais características hormonais. Se é uma enxaqueca crônica. Tá? Então, isso vai me ajudar a fazer o tratamento desse paciente, a realizar o tratamento. Então, eu sei onde eu estou pisando, tá? Eu sei o que está acontecendo. Da mesma forma que eu posso pegar um paciente com cervicobraquialgia e classificar, por exemplo, se esse paciente ele tem uma radiculopatia real. Muda muito o meu tratamento a partir do momento que eu consigo ir direcionando isso, tá? Então, a primeira fase, e isso está em anamnese, isso está em exame clínico junto, tá? São sinais e sintomas que a gente vai colhendo desse paciente. E, por exemplo, eu já fiz uma live aqui só de radiculopatia, já fiz uma aula só de tensão neural, já fiz uma aula só de cervicogênica, mas aqui eu estou abrangendo de forma geral como que a gente pode entender as características, porque é importante a gente entender as características clínicas desse paciente para a gente conseguir direcionar o tratamento. Então, esse paciente ele pode ter uma radiculopatia, ele pode ter uma tensão no trajeto neural, ele pode ter uma sobrecarga mecânica foraminal, tá? Esse paciente, ele pode responder bem a diferentes situações, que a gente já vai entrar. Então, a partir do momento que eu já começo a colher características clínicas para esse paciente se enquadrar em algo, né, e aqui a gente está falando de cefaleias e cervicobraquialgia, então tem as principais características clínicas para esse paciente, a gente começa a entender um pouco melhor. O que é importante a gente classificar também? Em relação à dor. Tá? Esse paciente ele tem uma dor aguda ou ele tem uma dor crônica? Muitas vezes, a abordagem de fala, a abordagem clínica, o espaço entre as sessões muda se esse paciente tem uma dor mais aguda, tem uma dor mais crônica. Tá? Não é o principal fator, tá, galera? Não é o principal fator. Mas é importante a gente saber se eu estou falando com alguém com uma dor crônica, se eu estou falando com alguém com uma dor mais aguda. Só ver que parece que eu
como tratar essas dores no trato neural. Vixe, ô, Roberto, faz a pergunta de novo aí que eu não sei se eu entendi. Eu acho que é trajeto neural, né? Mas eu não sei se eu entendi exatamente. Só faz a pergunta aí de novo. Então, uma coisa importante é a gente saber se esse paciente ele tem uma dor mais aguda, mais crônica. Ou se ele está numa agudização de uma dor crônica, né? Uma dor que sempre volta e tal. Por quê? Porque eu preciso entender o que ele já fez de tratamento, o que ele não fez, né? Quais foram as abordagens, o que ele seguiu, o que ele não seguiu. Tudo isso vai influenciar na minha abordagem terapêutica. Por isso que é fundamental a gente ter isso muito claro. A gente não precisa ter pressa para atender o paciente, a gente precisa ter cada vez mais claro o que ele tem. Tá? Junto do aspecto da dor, a gente pode levantar também se esse paciente ele tem uma dor de característica mais nociceptiva, mais neuropática ou mais nociplástica. Então, a partir do momento que esse paciente apresenta sinais e sintomas de dores com uma característica mais mecânica, mais local, sem radiação, com um padrão de movimento associado bem característico, sem testes neurais positivos. Então, tem uma somatória de características que me leva a uma dor mais nociceptiva, tá? Lembrando que, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente tem a somatória dessas coisas, tá bom? Por isso que é importante a gente tendo características clínicas associadas. Não dá para pôr o paciente num quadradinho. Dificilmente o paciente ele vem num quadradinho e você fala, ó, é isso, isso e isso, e ponto final. Mas a gente vai ver predominâncias, tá? Predominâncias. Qual a melhor maneira de tratar alguém com dor crônica no trajeto neural? Tá. Vou ver se eu vou conseguir responder aqui, tá? Hoje. Mas então a gente tem essa condição importante dessa classificação. Tá? Esse paciente ele está em que quadradinho? Ou ele está deitando mais em qual quadradinho? Nociceptiva, neuropática ou nociplástica. Tá? Outra coisa importante para essa dor, e aí é muito mais clínico mesmo. Esse paciente ele tem mais características de uma dor mecânica. Tá? Isso para mim é o mais importante. Beleza? É o mais importante. Mas precisa estar claro para a gente, somado às outras coisas. Ele tem uma característica de dor mais inflamatória. Ele tem uma característica de dor mais metabólica. Ou esse paciente tem uma característica de dor mais psicossocial. Quais são as características clínicas desse cara? Tá? Padrão mais mecânico. Ele vem com histórico e na avaliação você consegue perceber o quê? Padrões de movimentos, onde tem um movimento de melhora, um movimento de piora. Tá? Ele fala, né, se eu mexo, se eu fico mais sentado, se eu fico mais em pé, se eu faço o movimento X piora, quando a gente testa o movimento Y melhora, a gente vê um padrão de movimento muito envolvido. A maioria das dores que chegam para a gente, elas têm um padrão mecânico, às vezes não isolado, mas elas têm um padrão mecânico. Tá? Um ponto gatilho muscular, uma tensão articular importante, uma restrição de algum tecido que possa estar manifestando nocicepção. Tá? Mesmo quando a gente entra num padrão de dor mais crônico e com características mais nociplásticas, muitas vezes um padrão mecânico está associado e a gente consegue começar a intervir por aqui. Mas tem pacientes que não têm padrão mecânico, ou o padrão mecânico é muito pouco abrangente, assim, ele não tem pouco... nossa, fugiu a palavra. Mas tem pouca importância, tá? E a gente precisa estar claro com isso também. É muito melhor que o nosso paciente, nós como fisioterapeutas, que trabalham com as mãos, com movimento, nós tenhamos aí
padrões mecânicos no nosso consultório, porque nosso resultado é mais rápido, é mais duradouro, é mais efetivo, mas a gente não pode deixar de entender que existem outros padrões de dor, tá? Então, o padrão mecânico, fundamental para o nosso tratamento. Padrão inflamatório, aquela dor que é contínua, lancinante, muitas vezes, principalmente se a gente tiver um padrão neural inflamatório, uma dor que ela segue um trajeto muito bem definido, uma dor distal, uma dor que não tem pausa, né? Uma dor que muitas vezes à noite ela piora também. Ela pode piorar com o movimento, mas ela não precisa de movimento para acontecer. Então, isso é uma dor de padrão inflamatório, ela dói o tempo todo. Né? Eu gosto sempre de dar uma informação da garganta. Quem tem dor de garganta quem tem uma inflamação na garganta tem dor na garganta. Pode até piorar em alguns momentos, mas a dor de garganta ela fica ali, ela dói. Tá? Então isso é importante para a gente aí. Beleza? Então eu preciso entender. E aqui, características clínicas da minha anamnese e alguns exames físicos já vão direcionando a gente também. Tá? Mas a anamnese ali, ela já direciona muita coisa desse padrão de dor. Um padrão metabólico de dor. O padrão metabólico de dor, muitas vezes ele se confunde bastante com uma dor neuropática, uma dor nociplástica, desculpa. Uma dor com uma alteração importante do sistema nervoso central. Porque a gente olha para aquele paciente, vocês já devem ter recebido esse paciente, aquele paciente que tem dor em vários lugares. Tá? Ele começa com uma dor no ombro, de repente ele tem uma dor no cotovelo também, mas aí às vezes dói o outro cotovelo, mas ele também tem uma dor lá no joelho, aí a hora que vai ver ele está com fasciite plantar, e ele também tem cefaleia constante, tá? A hora que você vai perguntar, o intestino funciona mal, o sistema digestivo está mal. Isso é um padrão clínico de uma dor metabólica. Tá? Se a gente vê um padrão de muita cronificação, de muitas características emocionais ou sociais, a gente vai ver que isso vai se embolar com uma dor mais nociplástica. Tá legal? Mas essa característica clínica com fatores gástricos muito importantes e juntos é muito característico de um paciente metabólico. Então, esse paciente com características metabólicas viscerais, ele dificilmente vai vir com um tipo de dor isolado, tá? Ele vai vir só com uma dorzinha no pescoço, só com uma dorzinha no ombro. Ele vem com essas dores espalhadas. Às vezes ele até fala, ó, hoje eu tô com dor no ombro, mas, cara, ontem eu tava com dor no joelho, e hoje tá melhor o joelho, o ombro tá doendo, tá? Então, a gente tem que investigar. E possivelmente a gente vai encontrar alterações metabólicas, a gente vai precisar de um nutrólogo, de um nutricionista, a gente vai precisar de alguém para ajudar o nosso tratamento. A questão mecânica, ela pode estar presente, mas com certeza ela não vai ser o único fator. Tá? Com certeza ela não vai ser o único fator. E aí não adianta eu ficar ali martelando e fazendo várias sessões com esse paciente sem a ajuda de um outro profissional. Belezinha? A mesma coisa quando a gente vê aspectos psicossociais muito marcantes no paciente. Então, ele tem muita bandeira amarela, tá? Ele já vem com alterações muito marcantes. E aí podem ser simplesmente medos daquela patologia, daquela situação específica, que aí a gente consegue ir desconstruindo aos poucos, empoderando esse paciente, conversando com ele, explicando como que funciona, né? Ou podem ser traumas emocionais realmente, tá? Traumas emocionais, isolamento social, né? Isso talvez a gente precise também de um outro profissional para a gente fazer as nossas abordagens. Tá? Isso é fundamental. Não adianta a gente querer achar que todos os pacientes a gente vai ali fazer uma manipulação, pôr ele para fazer algum movimento específico e ele vai ficar bom. Tá? Não é bem por aí. Isso aí vai ajudar a modular a dor dele, vai ajudar a amenizar a dor dele, vai ajudar num longo prazo em muita coisa, porém, a gente tem que saber que a nossa atuação ela não vai ser única, ela não vai ser isolada. Diferente de quando esse paciente ele tem uma característica clínica marcante, uma característica mecânica, né, uma característica clínica mecânica marcante. Aí a gente tem um efeito melhor, tá?
E eu sabendo isso, galera, a partir do momento que eu consigo introduzir isso na minha avaliação, ter claro isso, fazer as perguntas certas, a partir do momento que eu tenho esse processo, eu fico mais seguro, fico mais confiante, eu conduzo esse paciente de uma forma melhor, eu tenho um prognóstico melhor para ele, eu sei que em algum momento eu vou ter que orientar, conduzir ele para algum outro profissional, ou não, tá? Ou não. Então, isso a gente já começa, a gente tem que ter na anamnese essas características clínicas que esse paciente pode apresentar. Por isso que eu vou direcionando na anamnese, tá? Para depois eu ir fazer testes clínicos específicos. Então, aí eu já começo a pensar mais no processo de avaliação, tá? Que seria a letra A do método CART. A gente vai para um processo mais de avaliação, beleza? O que seria essa avaliação? A gente vai entender através de testes provocativos. Então, eu entro com testes provocativos. Ou, basicamente, testes ortopédicos. Então, a gente pode entrar com teste de Laseg, teste de compressão foraminal, teste de tensão neural, teste para desfiladeiros, né? Testes de estais, de nervo, testes provocativos para a coluna cervical, para ver se ela está contribuindo para a cefaleia do paciente. Tá? Então, isso tudo são testes que a gente vai fazer nessa determinada momento da avaliação para aqui eu posso já começar a perceber que esse paciente está indicando ali um desequilíbrio motor, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, uma reflexia, e isso, uma marcha alterada, e isso já pode direcionar para uma bandeira vermelha. Então, todas as características clínicas que ele veio, mais os testes que eu fiz, realmente estão me acendendo muito uma preocupação e eu vou precisar de uma avaliação clínica, tá? Eu vou precisar de exames complementares. Só assim que eu preciso disso, tá? Se caso contrário, você não precisa ficar pedindo exame para o seu paciente fazer. Outro momento, a gente fez, isso aí foi sendo descartado, ou senão eu só vi uma pequena alteração de reflexo, uma pequena alteração de sensibilidade nesse paciente, um teste de Laseg positivo, mas um teste, por exemplo, homolateral positivo, contralateral negativo, ou seja, isso já me direciona para um prognóstico melhor. Laseg positivo só homolateral, na tensão máxima, um prognóstico um pouco melhor, né? E aí eu vou direcionando essa avaliação para esse paciente. Vou fazendo testes, por exemplo, uma cefaleia, fazendo testes onde eu vejo restrição de movimento de um lado, o outro lado livre. Faço testes onde eu pressiono e manifesta dor. Isso aí me direciona para um raciocínio. Tá? Eu excluo possibilidades clínicas irrelevantes, né, que me excluiriam o tratamento. Eu começo a identificar se o meu paciente ele enquadra um prognóstico um pouco melhor ou um pouco pior. Já começo a entender se tem algumas regiões que podem influenciar e contribuir para a dor desse paciente. Tá? Então, tudo isso eu estou ali no processo da avaliação. Beleza? E ali eu começo também a introduzir, além dos testes provocativos, eu introduzo também testes de movimento. Teste de movimento direcionado. Ou seja, tem algum movimento que esse paciente faz que ajuda no sintoma. Por exemplo, meu paciente está com uma dor irradiada até o cotovelo. E a gente faz um movimento de retração da cervical dele. E esse paciente começa a centralizar a dor. Então, eu já percebi que o movimento direcionado de retração ajuda no sintoma e centraliza. Ou seja, isso aqui, eu já excluí a bandeira vermelha, já vi que esse paciente ele não está castrofizado, ele não está com medo, está tranquilo, ele entendeu que aquilo é uma dor, veio procurar o tratamento, está tudo certo. Eu faço um teste de movimento direcionado.
esse paciente centraliza a dor, o prognóstico dele é ótimo. Tá? A chance, o paciente característica mecânica, a chance dele melhorar é muito grande. Tá? Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que é antiga, mas a última vez que ela veio foi em 2019, e ela me queixou aqui de uma parestesia no ombro. Tá? Uma parestesia no ombro, que não era toda hora. E eu falei, que momento que você percebe mais isso? Ela falou, principalmente quando eu estou trabalhando. É o momento que eu mais percebo. Eu falei, que posição que você trabalha? Aí ela mostrou. Né? Assim, uma protusão anterior da cabeça. Eu falei, fica assim um pouquinho. Ou seja, eu estou testando o quê? Movimento. Tá? No caso, um movimento mais, vamos dizer assim, uma posição, né? Mais postural. Então ela ficou lá um tempo assim. E com o tempo ela começou a sentir. Ela falou, tá começando a formigar um pouco aqui. Depois tá formigando um pouco aqui. Agora tá formigando um pouco aqui. Começou a formigar um pouco aqui. Então, ou seja, aquela posição gerava uma sobrecarga mecânica no forame que estava gerando o formigamento, a parestesia naquela paciente. E aí foi onde a gente corrige isso, fica um tempinho com a cabeça numa posição de correção. Já melhorou. Tá? Isso já é um grande indício que ela fazer movimentos de retração durante o trabalho, né, vai ajudar o tratamento. E aí eu já tenho um bom prognóstico. É uma paciente, possivelmente 1 ou 2 atendimentos. Por quê? Porque ela vai se autotratar. Somado a isso, obviamente, eu usei a terapia manual. Então ela tinha uma restrição de primeira costela, ela tinha uma restrição da cervical um pouco mais alta, tinha uma tensãozinha de escaleno, esternocleido, liberei essas faces, liberei essa região e passei o exercício para ela. Tá? Então, é uma paciente de 2 atendimentos. E por que eu sei disso? Porque eu saí excluindo tudo que podia ter de ruim e fui incluindo possibilidades terapêuticas até que eu tive um resultado, um teste muito direcionado, muito específico, um resultado específico. Tá? Essa paciente, ela centralizou, ela respondeu a um movimento direcionado. Tá? Isso é fundamental. Tudo bem aí, galera? E junto com isso, eu vou para os testes de mobilidade. Mobilidade. Então, ali, a gente pode, nesse mesmo paciente, entender se tem alguma restrição articular, se tem alguma restrição de movimento mais específica, mais direcionada ali, de uma faceta articular, de uma restrição de um movimento global, mais um movimento mais específico, onde eu preciso trabalhar a mobilidade da torácica para tirar a sobrecarga da cervical. Tá? São questões bem diferentes que a gente precisa avaliar nos nossos pacientes. Tá? E aí eu começo a ter um quebra-cabeça para montar. A partir do momento que esses testes eles me dão direção ou não, né? Então a gente pode testar mobilidade, pode testar tração, se for uma alteração cervical, né? A gente já falou do trajeto neural, que a gente vai ter que testar. Então, a partir do momento que esses testes me direcionam um tratamento, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá? E aí eu vou pro R do método CART, onde a gente vai entender todo o raciocínio clínico para a gente realmente gerar um resultado no tratamento. Então, ali naquela paciente, por exemplo, eu entendi que eu tenho um movimento para passar para ela fazer, mas eu tenho restrições articulares importantes naquela região que podem estar influenciando no sintoma. Então, eu posso usar a terapia manual no tratamento. Tá? Qual técnica eu vou usar? Vou ver quanto de carga ela suporta. Então, eu faço testes de movimentos leves, faço testes, reduzo bem uma tensão e vejo que ela suporta uma carga manipulativa. Posso fazer uma manipulação articular. Tá? Ou não, talvez eu usaria só técnicas de mobilização articular. Talvez eu usaria, no primeiro momento, só técnicas com pouca amplitude, mais oscilatórias, ou só técnicas mais musculares. Então, isso que quem vai determinar esse tipo de situação
é o meu paciente, é o tecido dele, é a resposta imediata à possibilidade de sobrecarga que eu gero, tá? Então, isso é muito interessante, que isso direciona e minimiza a chance de a gente fazer exagerado, a gente exagerar na carga do paciente, exagerar na tensão, exagerar na técnica, fazer muita técnica desnecessária, tratar muita coisa desnecessária no paciente, né? E ir mais certeiro, mais direcionado, tá legal? Então isso vai ajudando a gente a montar o quebra-cabeça para a gente ir para o tratamento mais tranquilo, tá? Aí eu sei o que eu devo fazer para realmente ter um resultado clínico, tá? Que é o nosso foco, é o resultado, é o paciente ficar bem. Ali, com todo esse passo a passo, eu sei o que esse paciente tem, o que ele pode fazer, o que ele não pode, quais são os exercícios que ele deve fazer, quais os que ele não deve fazer, possivelmente qual é o tempo de sessão que ele vai ter, né, o número de sessões que ele vai ter, pelo menos eu vou ter uma base boa para isso, tá? E com isso, esse paciente ele vai se sentir seguro, ele vai estar vendo respostas imediatas ali, tá? E ao mesmo tempo, se ele não é 100% mecânico, eu sei que em algum momento, ou já de imediato, eu vou ter que fazer algumas intervenções em outras regiões. E essas intervenções talvez seja um tratamento ou uma indicação. Tá? Eu vou ter que talvez perder, entre aspas, um pouco mais de tempo conversando com esse paciente. Tá? Explicando, desconstruindo aos poucos, né, e de forma leve, toda aquela informação que ele teve relacionado ao exame de imagem. Ó, não é bem assim, você viu que a gente já teve, se tivesse comprimindo realmente, essa resposta não ia ser tão rápida. Então, entenda isso de uma outra forma, que essa tensão que está acontecendo e não uma compressão real. Então, tudo isso a gente vai conduzindo durante o tratamento, porque a gente fez um bom diagnóstico, tá? A gente fez um bom diagnóstico. Roberto, acho que vai dar para responder a sua pergunta. Você perguntou como é que a gente trata um paciente com alteração no trajeto neural, né? Uma alteração, tensão neural. Primeiro, a gente precisa identificar se isso é uma tensão neural mesmo ou é uma sobrecarga mais foraminal, tá? Se é o trajeto ou é mais o forame. Então, primeiro a gente faz testes provocativos na região foraminal, então testes de compressão, extensão mantida, né? Rotação com extensão. Então, para ver se esse forame não está em sobrecarga, se não é uma alteração que ocupa espaço foraminal. Por exemplo, uma hernia de disco verdadeira, com características clínicas de hernia de disco verdadeira. Beleza, não é isso. Show de bola. Vou para uma segunda fase. Movimentos repetitivos dessa cervical para ver se piora o sintoma ou se melhora o sintoma. Se melhorar o sintoma, eu já sei que tem um envolvimento mais foraminal importante, uma tensão mecânica foraminal, tá? Uma tensão mecânica foraminal, que pode ou não estar associado com tensão no trajeto neural. Mas vamos supor que esse forame não esteja comprometido. Então eu estresso ao máximo essa cervical, movimento e faço, não dá sinais. Tá? Eu não tenho sinal de estresse foraminal, nem por uma hernia verdadeira, nem por uma alteração mecânica falsa ali. Show. Eu vou ter que avaliar esse trajeto. Então aí eu tenho que saber a anatomia desse nervo, o trajeto desse nervo, por exemplo, o nervo mediano, saber por onde ele passa e saber os pontos de tensão que podem estar envolvidos nesse nervo. Né? E aí eu vou ver, por exemplo, escaleno, vou ver peitoral, vou ver primeira costela, vou ver pronador, vou ver túnel do carpo. Tá? São zonas onde a gente pode ter um estresse mecânico na interface de deslizamento da fáscia neural com a fáscia muscular e isso gerar um estresse. E aí, somatória de estresse dessa região pode gerar uma tensão desse nervo e sintomatologias relacionadas a isso. Então, o tratamento nada mais é do que avaliar esse trajeto, ver onde estão os pontos de tensão e tratar. Tá? E aí a gente entra num tratamento específico para essa tensão neural. Essa tensão no trajeto neural ela pode estar isolada, pode estar associada a uma tensão foraminal e até mesmo a radiculopatia, mas aqui já
importa menos, tá? Já importa menos. Travou? Travou para todo mundo aí ou só para André? Não, acho que foi só para você, André. Eu tô, a princípio aqui tá normal. Roberto, veja se respondeu aí. Veja aí se respondeu. Isso tudo pode deixar a região sensível, sim, Silvio. Pode sim. Beleza, pessoal? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, manda. Acho que foi só da Andréia mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, manda sobre essa questão. Eu vou tirar uma foto aqui do meu rascunho. Vou mandar para vocês aí. Pontos importantes para a gente identificando antes da gente tratar esse paciente. Que isso aqui vai ajudar muito a gente a ter resultados clínicos mais rápidos, mais duradouros, para a gente ter mais segurança, mais resultado no tratamento, tá? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que eu tenho isso cada vez mais claro, eu vou mais tranquilo para a abordagem terapêutica, tá? Eu vou mais seguro para a abordagem terapêutica. Eu sei o que eu tenho que fazer. Aí eu sei basicamente quanto tempo isso vai demorar. Eu consigo programar com o meu paciente o tratamento. E isso vai dar tranquilidade para ele também. Ele vai falar, pô, eu estou na mão de uma pessoa que sabe o que está acontecendo. Ela está me falando, os testes que ela faz aqui, ó, aumenta ou diminui minha dor. Ela sabe, ela está falando com propriedade daquilo que eu tenho. E isso dá segurança, dá tranquilidade. Beleza? Onde eu vou mandar? Ah, tá. Eu vou mandar lá no Telegram. Tá? Quem não tiver o canal do Telegram,